Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están allá todos aqueles que estão lá en Palmira, em Palmira, Colombia, na Colômbia, junto al misionero Miguel Bermúdez junto com o Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, en la congregación que pastorea el na reverendo Mario congregação que Villegas, pastoreia o reverendo Mário todos los Villegas ministros, também hermanos y todos os hermanas ministros, irmãos e congregados irmãs allí, congregados y los de los lá diferentes e os países, dos diversos países. y también los que E também están aqueles que conectados estão a través conectados pelo del satélite pelo Amazonas satélite o Amazonas internet. ou pela internet. Hoy, Hoje, sábado 19 sábado 19 de agosto deste ano de 2023. É 2023. É realmente uma bênção e um privilégio poder enviar estas palavras de saudação a todos vocês e desejar-lhes todas as bênçãos que Deus tem para este tempo final, as quais serão cumpridas em cada um de nós. E a maior que nós estamos anelando, desejando, é receber esse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para seus filhos. Os que neste tempo final, o último tempo, estão na era da pedra angular e dispensação do reino, onde essa promessa se cumprirá. Podem assentar-se, por favor, aqueles que estão de pé. É para este último tempo, para este tempo final, que Deus prometeu dar à sua igreja a fé de rapto. Essa fé que em nenhuma das eras Ele a deu, senão que a deixou reservada para o último tempo, o tempo do fim, para esse grupo de escolhidos que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E através deles, Deus se manifestar e dessa forma cumprir todas as promessas que cabem à era da pedra angular, tal como foi ou aconteceu na sua primeira vinda, as promessas que ele cumpriu no meio do povo hebreu em era ou na era da pedra angular, em era de pedra angular. Neste tempo final, ele escolheu a sua noiva. Ele escolheu esses membros pertencentes ou que pertencem ao corpo místico de crentes de era de pedra angular ou da era da pedra angular, os quais ele vem buscar, aos quais ele vem buscar, porque a igreja está no ponto de ser raptada, diz o irmão Branham. Ele vem pela sua igreja. O povo hebreu o vai ver ou verá vindo, porém, eles dirão, mas o que é que ele faz lá com os gentios? Pois, como a igreja chegou na etapa de que ela está no ponto de ser raptada, pois ele vem por eles, e no meio deles é que o povo hebreu o verá, ou vai ver essa manifestação e vai falar, isto é, e este é aquele que nós estamos esperando, ou estávamos esperando. Se eles estão vendo alguém no meio da igreja, pois tem-se que ver, portanto, o instrumento, tem que ver o instrumento, o qual Deus, instrumento que Deus, neste tempo do fim, neste último tempo, está usando para dar-lhe, assim, a fé de rapto a essa noiva, dar-lhe a fé de rapto a essa noiva, a qual ele vai levar. Tal como a historinha que diz, a historinha de Romeu e Julieta, que na noite vê como é que ele põe essa escada aí, e ele anota, coloca Moisés e Elias, e isso representa neste tempo final esses ministérios no meio da igreja, levando a noiva no meio da escuridão da noite, levando a noiva, a qual o mundo está em escuridão, nessa escuridão, e dessa forma levá-la, porque ele vem como ladrão na noite. Agora vejam como o irmão Branham, na mensagem escolhendo uma noiva, o irmão Branham nos fala aí de uma vez onde está contando a vez em que ele casou dois namorados, dois casais, na mensagem escolhendo uma noiva, neste folheto, a página 9 desta mensagem escolhendo uma noiva, ou desse folheto, escolhendo uma noiva, nos fala.
E falei, tu sabes, eu creio que eu aprendi algo, aprendi alguma coisa, eu creio que isso aplica-se também para as mulheres, pode ser aplicado às mulheres. Essa olhar selvagem, deslumbrante dessa moderna Jezabel, melhor que tu te afastes dela. Toda essa porcaria azul nos seus olhos. Eu não quero isso. Eu não creio que isso agradaria a algum cristão. Não importa o quanto a televisão e os jornais digam que isso é tão bonito, isso é a coisa mais horrível, mais horripilante ou horrível que eu tenha visto na minha vida, mais espantosa. Quando eu vi isso na primeira vez aqui na cafeteria Clifton, quando tomavas o café da manhã, eu vi uma jovem chegando. E eu olhei essa menininha que entrava, essa jovem, e eu pensei, bom, eu nunca tinha visto isso antes. E ela parecia como que ela estava sofrendo com gangrena, ela tinha um aspecto diferente. Eu não digo isso para fazer as pessoas rirem. Você sabe que eu vi todo tipo de doença. Eu sou um missionário, eu vi todo tipo de monstruosidade. E eu ia chegar até ela para dizer que eu era um ministro e que eu orava pelos doentes e pedir que se ela quisesse, eu oraria por ela. Ele pensava que ela estava doente, que ela tivesse alguma doença nos seus olhos, ou nos olhos. Eu nunca tinha visto uma coisa parecida com isso. Depois entraram mais duas ou três, e então eu freiei um pouquinho e voltei e esperei. Ou seja, ele ia até lá, mas ele vê que entram mais duas moças assim, dessa forma, com esse jeito assim, com os olhos pintados e tudo isso assim. Então o irmão Archambright chegou e ele falou, irmão Archambright, o que está acontecendo com essas mulheres? Então ele me respondeu, isso é pintura. Oh, eu exclamei. E eu tinha pensado que eu tinha que ter ela em algum lugar para evitar que as outras se contagiassem por causa dela. Você tem que planejar, orar e olhar quando você está escolhendo, vigiando, porque através disso nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva que um homem escolha, vai refletir o seu caráter. A noiva que um homem escolha. E ele escreve aí, vai refletir o seu caráter. Vai refletir o que tem dentro dele. Agora você pode imaginar um homem cheio do Espírito se casando com uma coisa assim como essa? Eu não posso entender isso, irmão. Bom, talvez seja porque eu já seja um velho, passado da moda, mas eu não posso entender isso. Lembre-se, isso refletirá aquilo que está dentro dele. Ela o ajudará a formar o seu futuro lar, a sua futura casa. E um pouquinho mais na frente, nos fala, ou vamos continuar aqui? E diz, agora mudemos para o lado espiritual por um momento. Quando você vê uma igreja no mundo, atuando como o mundo, participando das coisas do mundo, tendo os mandamentos de Deus como se não estivessem escritos, então você pode imaginar ou ficar imaginando, Cristo não vai levar uma noiva como essa. Você pode imaginar Cristo tomando para si esta igreja moderna para ser a sua noiva? Não, meu Senhor, dificilmente eu posso ver isso. Não. Lembre-se, o homem e a sua mulher são um. Você se uniria com uma pessoa como essa ou igual a essa? Se você fizesse isso sinceramente, desconcentraria a minha fé em você. E o que você crê de Deus se unindo a si mesmo com uma coisa igual a essa, uma prostituta denominacional? Você crê que ele faria isso, tendo aparência de piedade, mas tendo negado a eficácia dela, segundo de Timóteo 3,5? Ele nunca faria isso. Ela deverá ter o seu caráter nela. A verdadeira igreja nascida de novo tem que ter o caráter que houve que existir em Cristo Jesus, porque o marido e a esposa são um. E se Cristo só fez aquilo que agradava a Deus, guardou e manifestou a sua palavra, sua noiva terá que ser do mesmo caráter, ter o mesmo caráter. Ela, sob nenhum conceito, poderá ser uma denominação. Por quê? Por mais que você queira negar isso, ela é controlada por uma junta em algum lugar, que diz para ela o que fazer e o que não pode fazer. E muitas vezes há milhões de milhas ou de distância da palavra de Deus. É muito lamentável que nos tenhamos afastado do verdadeiro líder que Deus deixou para se dirigir à igreja. Ele nunca enviou presbíteros estatais, ele nunca enviou obispos, cardeais, sacerdotes, papas. Ele enviou o Espírito Santo para que dirigisse a igreja. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vos guiará toda
toda a verdade e vos revelará estas coisas que vos tenho falado. As trará para a vossa memória e vos mostrará as coisas que estão por vir. O Espírito Santo fará isso. A igreja moderna odeia isso. Isso não lhe agrada. Então, como pode ser, como ela pode ser a noiva de Cristo? As pessoas hoje em dia escolhem uma denominação moderna, as pessoas de hoje em dia. O que fazem apenas reflete o seu pobre entendimento da palavra. Não é a minha intenção ferir, mas eu me refiro a que deixem isso penetrar profundamente até que você veja isso, ou veja. Eu tenho casado muitos casais ou noivos, mas isso me faz lembrar de Cristo e da sua noiva. Um dos casamentos que eu oficiei já faz algum tempo foi muito sobressalente na minha vida. Já faz alguns anos atrás, quando eu era um ministro jovem, um jovem ministro. Meu irmão trabalhava na WPA, eu não sei se alguém se lembra disso ainda, e era um projeto que o governo tinha, e o meu irmão trabalhava lá nesse projeto. Eles estavam escavando para fazer um lago artificial, um projeto para a conservação. E lá também trabalhava com ele um rapaz de Indianápolis, a umas 100 milhas lá em cima de Jeffersonville, onde eu vivia. Um dia, ele disse para o meu irmão: Doc, eu penso em me casar, mas se tão somente eu tivesse dinheiro para pagar o ministro, se eu tivesse dinheiro, eu tenho suficiente direito para tirar a licença de casamento, ou seja, para fazer o casamento no civil, com o juiz. Ou seja, ele já tinha um dinheirozinho para isso, para pagar essa parte do casamento na parte civil, que é o que se recomenda que em primeiro se case, em primeiro lugar o casal se case, que vai se casar, pois que se case no civil em primeiro lugar, e depois no campo, na esfera espiritual, o ministro faz o cerimonial e os casa na parte espiritual, na parte divina. Eu tenho suficiente dinheiro para tirar a licença de casamento, mas não tenho para pagar o pregador. Fala o rapaz assim. Doc, lhe respondeu, ou seja, o irmão do irmão Branham: bom, eu tenho um irmão que é pregador e ele pode te casar. Ele nunca cobra por coisas desse tipo. Ele disse: tu perguntarias para ele se ele me casaria? Aquela mesma noite o irmão me perguntou e eu lhe respondi: bom, se ele nunca se casou antes, nenhum dos dois se casou antes, e se tudo está bem feito, tudo está certinho, se for assim, diz a ele que venha. E escreve aí do lado o irmão William: boda. Quando chegou no sábado, ou seja, chegou nesse dia em que eles já tinham feito o acordo para se casar, o rapaz veio. Sempre foi de grande bênção cada vez que eu fico pensando nisso. E vê, foi uma grande bênção, diz, cada vez que ele fica lembrando disso. Era uma tarde chuvosa, quando um carro Chevrolet com os faróis dianteiros amarrados com arame mole chegou na minha casa. Foi pouco depois de eu ter perdido a minha esposa. E eu vivia em 2 quartinhos. E Doc estava aí comigo me esperando. O jovem chegou e desceu do seu carro. Realmente ele não parecia ser um noivo. Na minha forma de ver, creio que nenhuma outra pessoa ele tivesse se parecido com um noivo. E aí escreve boda, ou seja, esse foi o dia do casamento, da boda. Para aquele tempo, então, eu podia comprar um bom par de sapatos com $1,50, mas aqueles que ele tinha colocado já estavam muito desgastados e sua calça comprida parecia tão grande que balançava. Ele poderia ter colocado
jogado um abrigo, mas parecia que o abrigo tinha sido jogado na lavadora e nunca tinha sido enxugado, estava sem cor, descolorido e encolhido em alguns lugares. E uma dama desceu para o outro lado do carro com uma vestimenta de quadrozinho dessa tela de algodão bem simples, pano de algodão bem simples. Ela desceu do carro e foi pelas escadas. Pobre moça, eu creio que a única coisa que ela tinha colocado era uma saia, quase não tinha sapatos colocados. Tinha um monte de cabelo assim nas suas costas e via-se bem jovem, muito jovem. E lhe falei, tu tens idade suficiente para te casar? E ela me respondeu, sim, senhor. Eu tenho a minha permissão escrita por parte do meu pai e da minha mãe. Ou seja, lhe deram o consentimento, né? Um papel de consentimento para que se casassem. Atualmente é um documento, se for menor de idade, menor de 18 anos, pois tem que assinar um documento, pelo menos em alguns lugares, e os pais têm que dar o seu consentimento se forem se casar, pois eles têm que assinar esse documento. Em outros lugares talvez seja de um outro jeito, de uma outra forma. E continuou dizendo, eu tive que ensinar na corte para poder tirar a minha licença para poder casar no civil. E lhe falei, muito bem, eu falei, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho antes de celebrar essa boda, esse casamento. Eles se sentaram. O jovem se manteve olhando assim por todo o quarto, em torno de todo o quarto. A ele lhe fazia falta um bom corte de cabelo, certamente. Tinha o cabelo assim um pouco longo. O cabelo, ele continuou olhando o quartinho de cima para baixo. Ele não estava me escutando. Então eu lhe falei, filho, eu quero que tu escutes o que eu estou te dizendo. Sim, senhor. Ele respondeu. Sim, senhor. Então lhe falei, tu amas essa mocinha? Sim, senhor. Eu a amo. Ele respondeu assim. E disse, você ama ele? E ela, falando para ela respondeu, sim, senhor. Eu o amo. Continuei falando. Você tem um lugar para levá-la depois de você se casar? Sim, senhor. Ele respondeu. Então lhe falei, muito bem. Agora eu quero perguntar uma coisa. Eu entendo que tu trabalhas aqui em cima no projeto do governo, UPA, o WPA. Ele respondeu, sim, senhor. Ele ganhava $12 na semana, ou semanal. E lhe falei, tu crês que com isso tu pode sustentá-la? Eu farei tudo o que eu possa, respondeu ele. Bom, eu disse, isso está muito bem. Então falei, o que você faria, irmã, se ele perder o seu emprego? O que é que você vai fazer? Correr novamente para onde estava o seu pai e a sua mãe? E ela respondeu, não, senhor, eu ficarei do lado dele. Isso é o melhor que se pode fazer, porque sempre tem altos e baixos, e nem por isso vai deixar, e a moça vai deixar aqui, vai ir correr até os pais. Já tomou essa decisão e deve ficar com seu esposo, apoiando-o em tudo. Nesses momentos que sempre existem, acontecem no casamento, apoiá-lo em tudo. E ela disse, não, senhor, eu ficarei do lado dele. Então lhe respondi, e você, senhor, o que se você tem 3 ou 4 meninos e não tem coisa alguma para alimentá-los e você não tiver onde trabalhar, o que você faria? A enviaria de volta à sua casa? Ele respondeu, não, senhor, eu lutarei até as últimas forças, de alguma forma conseguiremos. Essa é a atitude correta de um homem quando se casar. Quando tenha esses altos e baixos, ele deve lutar e permanecer do lado dela. E não dar uma patada nela, um açoite nela, vai com teu pai, com a tua mãe, porque eu não tenho como te sustentar. Um pontapé. Isso não está direito. Veja a resposta desse rapaz, porque na realidade, realmente ele amava, e ele ia fazer tudo o possível por lutar e conseguir tudo o que eles precisariam, necessitavam para se manterem, para manter a família. Eu me senti bem pequenininho diante dessas respostas e eu percebi que ele verdadeiramente amava e que eles amavam-se uns aos outros. Se amavam. Os casei. E depois eu me perguntava onde ele a teria levado. Para onde? Dias depois eu perguntei para o Doc. Vê para New Albany, uma cidade mais embaixo da gente, lá embaixo no rio, onde eu tinha umas
placas de metal aí, e onde eu me acostumava a ir quando eu trabalhava de provador de linha, restaurador de linhas. Então, quando os outros companheiros se sentavam para contar piadas e essas coisas, eu montava no caminhão, ia rio abaixo, e lá eu orava e lia a minha Bíblia debaixo de uma cobertura de zinco. Lá tinha um monte de carros velhos. E este jovem tinha ido até lá, até esse local, e tinha pego uma velha carroceria de um carro, fez uma porta, tampou todos os buracos da carroceria, conseguiu umas coisas e pôde fazer uma escada, conseguiu umas quantas caixas, fez uma mesa, e eu pensei, eu vou até lá, um dia desses eu vou para ver como é que eles estão fazendo as coisas, como é que eles estão indo. 6 meses antes disso, ou seja, antes desse casamento, eu tinha casado a filha de Knight com o filho de Slider. Agora, isso me faz lembrar, vejam, o rapaz, quando ele se casou, ele conseguiu o que ele pôde conseguir e levou a menina, a moça, por quê? É recomendável que tenha o seu lar, quando se casam, que tenha o seu devido lugar. E mesmo que seja no mesmo lugar, porque, vejam, nos condomínios, nos apartamentos, pois muitas vezes o que divide é um corredor e a porta da frente. E aí vive uma família e vive outra família na frente ou do outro lado, e talvez são diferentes. Um é o outro, são apartamentos diferentes. Uma família não tem relação com a outra, não está vivendo junto com a outra. E vivem frente a frente, ou se for uma residência, pois cada um tem a sua área privada e a outra família tem a sua área privada. Sempre é bom que se tenha, que cada um tenha as suas coisas. E se não podem ter um lar, uma casa, por causa da economia, e no mesmo lugar eles têm aí um espaço, um lugar onde eles podem ficar segregados, segregar uma parte da casa ou do terreno, separar, isso está bem, isso está certo. O importante é que cada um tenha a sua privacidade. E este rapaz, pois, ele tinha conseguido essa velha carroceria de carro, tinha feito as suas portas, tinha tapado todos os buracos que tinham nela, e aí ele tinha se preparado para levar a sua esposa. Ele tinha preparado esse local. Isso me faz lembrar quando eu contei assim, de uma forma por cima, assim, essa ocasião onde o irmão William, ele ia para o México, e por maio, depois de terminar a escola, eu fui na casa para falar com ele, com o irmão William. Eu tinha acabado de cumprir 18 anos, no dia 19 de maio eu tinha acabado de cumprir, 18 anos, 18 anos, isso foi em 1992, eu tinha cumprido 18 anos, eu tinha feito 18 anos. Eu fui até a casa para conversar com ele sobre, pois eu tinha interesse em Sarita, estava interessado em Sarita, e ele me falou, olha, eu estou em Porto Rico para esta data, nesta semana, do dia 17 de agosto, eu estarei chegando por aí, acredito que foi por aí. E no domingo, dia 23, eu vou estar em Porto Rico, vou ficar em Porto Rico, ou seja, que essa semana eu vou ficar. Então, coloca a data para essa semana. Casa no civil em primeiro lugar, e depois nesse sábado, no sábado, no dia 22, pois a gente tem o cerimonial, e aí eu estou com o Miguel, junto com o Miguel, e aí nós fazemos o casamento no campo, na esfera espiritual. Isso me faz lembrar quando o anjo falou com o irmão Brana, tu vais te casar no dia 23 de outubro, que foi que o anjo lhe falou, que ele se casasse com a sua esposa no dia 23 de outubro. Agora vejam, quando ele me fala assim, me fala isso, mas é que eu nem sequer eu me comprometi, pedi ela em casamento e nada, eu só fui falar com ele, e logo em seguida ele colocou a data. Por esses dias também, por isso quando eu lhe disse aí,
que ele tinha, parece que ele precisava de um corte de cabelo. Eu lembro que ele também me disse, bem, os brasileiros comem, como querendo me falar, te falta fazer um corte. Com essa idade, rapaz, eu tinha o cabelo assim um pouquinho longo, como na metade, quase chegando no ombro, talvez um pouquinho mais acima do ombro. E eu lembro que eu logo em seguida eu fui, cortei o cabelo, mas um pouquinho mais curto o cabelo eu cortei, e todas essas coisinhas a pessoa vai também se vendo, porque cada jovem passou por experiências, e aqueles que se casaram jovens, pois tiveram todas essas experiências também, que casaram jovens, e eu lembro também que eu falei com o irmão para que ele, para ver se ele me alugava um apartamento, um lugarzinho que ele tinha, e ele me deixou, tu sair, mas tu tem que consertar ele. De modo que eu estive junho e julho, eu estive colocando as louças, ou seja, que eu saí da escola para trabalhar, para ter um lugar preparado para minha esposa quando eu me casasse. E aí, nesse tempo, eu estive preparando, fazendo o piso, e colocando o reboco no banheiro e no piso, porque era um apartamento que já estava começado. Estava iniciado a feitura dele. E no dia 19 de agosto, ou seja, um dia como o dia de hoje, o dia 19 de agosto, eu me casei no civil, e isso foi uma quarta-feira, ou seja, eu estive na quarta-feira, e no dia 22, que foi no sábado, eu me casei. Ou nos casaram, aí esteve o irmão William, o irmão Miguel, estiveram aí. Uma coisa bem simples, nós tivemos aí uma ceia, e aí foi tudo foi. Isso foi tudo. Foi uma quarta-feira, e já na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, esse quarto dia foi a boda, o casamento, e para mim significou muito isso, e tem significado muito que nesse mês, e também é o mês 8, no mês 8 é o signo de Leão. Vejam, tudo isso tem um propósito no programa divino, porque é na quarta etapa da restauração da árvore noiva, onde Deus cumprirá essa promessa de levar-se, ou de levar a sua noiva, ou seja, para a ceia das bodas do Cordeiro. Porque as bodas são feitas aqui na terra, realizadas aqui na terra. Agora vejam como tudo isso na vida, na trajetória e na vida, na minha vida e na vida da minha esposa, algo está refletindo no programa divino. E isso, pois eu estou compartilhando isso com vocês. E ele me falava, algum dia tu o entenderás. Preste atenção que depois, um ano depois disso, justamente um ano, porque no dia 18 de agosto de 1993, nasceu Sara Esther, a minha primeira filha. Justamente um ano depois disso. E também caiu em agosto. Agora, tudo isso, a gente não vai ficar agora fazer disso um mítico, algo místico. Senão que eu estou compartilhando com vocês essas experiências. Vejam, depois eu fiquei casado, eu estive casado. Logo que eu casei, eu já tenho de casados, eu tenho 31 anos, nesses dias eu estou cumprindo 31 anos de casados, no dia 19, que é hoje, pelo civil, e no dia 22 deste mês, pela parte, ou pelo lado divino, a parte religiosa, ou seja, pela parte onde nosso irmão William e nosso irmão Miguel estiveram fazendo esse cerimonial no campo espiritual, ou seja, que eu faço 31 anos com Sara neste mês, 31 anos de casado. Depois, eu estive
por 6 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vivendo nesse apartamento. Já depois, em dezembro, o irmão me falou, em dezembro, olha, eu tenho que te desocupar daqui, porque tu já não podes mais ficar aqui, porque eu tenho que trazer uma pessoa para cá. E ela não tem onde ir, e eu tenho que colocá-la aqui. E tu tens que achar um outro local. Eu lembro que eu falei com o irmão William, e lhe falei, irmão William, eu não tenho para onde levar Sarita. E para completar, ela estava grávida, já tinha, eu acredito que 2 meses de gravidez. E ou 1 mês e meio, por aí, 2 meses, 1 mês e meio, entre 2 meses e 1 mês e meio de gravidez. E aí ele me falou, olha, eu tenho um vagão, um trailer, isso era desse tipo que carrega diversas coisas dentro, que trai nos furgões ou nos caminhões, que fazem os transportes com barco para trazer comida, diferentes coisas por país. Era um trailer para as ilhas e essas coisas, esses furgões longos que são 2,5 metros mais ou menos por uns 14 metros mais ou menos. São trailers, né? Aqueles vagões de 2,5 metros por 14 metros de comprimento. São uns 8 pés de largura por 40 pés de comprimento. Mas Júlio tinha falado que ele preparasse para o pai. Por dentro nós tínhamos preparado para o escritório do irmão William, desse vagão, nos vagões, e esse estava preparado com banheiro no centro, um corredor, e disse, irmão William, usa esse, me falou, irmão William, coloca por aí, do lado dos escritórios da carpa, e vive aí. Vive por aí. E eu preparei a cozinha no vagão, na ponta do vagão, uma cozinha bem pequena, e aí estivemos por todo o ano de 1993, o 94, o 95, ou seja, 3 anos, foi exatamente 3 anos e meio que eu passei nesse vagão, nesse trailer com a minha esposa. E aí ela deu à luz a Sarah Esther, e já em 93, ela nasceu aí em agosto, dia 18, e feliz aniversário para Sarah Esther, que ela fez aniversário ontem. E aí criou-se os primeiros anos nesse vagão, nesse trailer, num container. E o que se cobrava nesse tempo era $25 semanais, como 2 vezes o que o rapaz cobrava nesse tempo. Isso foi na década de 30, $12 semanais. E depois, em 92, apenas $25. E com isso, eu dava o meu jeito para comprar as coisas da casa, as pequenas coisas da casa, as coisas para comer. E quando chegou a menina, então Júlio me aumentou um pouquinho o salário, porque ele me dava uma ajudazinha para sustentar-me nos trabalhos que eu fazia. Ele me pagava, o irmão Júlio. Tanto nesse tempo já estávamos finalizando a construção. Quando saía da escola, íamos para lá para ajudar, para cá, para ajudar. Mas depois que eu me casei, dava uma ajudazinha nos trabalhos que se fazia com Humberto na construção. Nesse tempo, vejam como eu comecei essa etapa da minha vida, essa fase da minha etapa com 18 anos. E isso tem sido, foi de grande bênção, lutas, altos e baixos, como todo casamento. Mas, graças a Deus, estamos de pé e lutando para chegar na meta de nossa transformação. E isso também deve ser, todo casal deve fazer assim. Então, vejam como depois o irmão Branham, aqui, ele fala que 6 meses antes disso, ele tinha casado um casal, noivos, que os pais eram ricos.
Vejam, diz, o filho de Slider é um dos homens mais ricos que existe por todo esse local aí do rio Ohio. Ele dirige uma grande fábrica fazendo casas pré-fabricadas e coisas desse tipo. E o senhor Slider tem a companhia de moer pedra, filhos de milionários, ou seja, os dois, tanto ela quanto ele, filhos de milionário. E eu os casei. Lembre-se que esse é outro casal, outros noivos, que 6 meses antes ele tinha casado, antes desse casal. Por 2 semanas eu tive que estar ensaiando o cerimonial. E isso é o cerimonial desses 2 jovens ricos. Por 2 semanas tive que estar ensaiando o cerimonial, ajoelhando nas almofadas e com toda a pompa pela qual eu nunca antes tinha passado ou feito. Eu tive que fazer tudo isso para casar esses noivos. Bom, aquele outro casal teve que se casar naquele quartinho onde apenas tinha uma cama velha e uma cadeira para descansar. Mas ambos os casais, os noivos, os casei com o mesmo cerimonial. Ou seja, com a mesma forma que ele casava. Um dia decidi visitar este casal rico. Eles não tinham necessidade de trabalhar. Seus pais eram milionários. Eles tinham construído uma bela casa. Francamente, aquela casa tinha as maçanetas das portas com 14 quilates. De modo que vocês poderiam imaginar que tipo de casa este casal vivia. Não tinham de trabalhar. Tinham um bom Cadillac a cada ano e tinham tudo o que eles quisessem ter. Eu conhecia eles através de um amigo meu. Assim foi como eu cheguei a conhecê-los e eles gostariam que eu lhes casasse, e então eu subi para visitá-los. Desci do meu velho Ford e subi as escadas, me aproximei muito e consegui ouvi-los. Eles estavam discutindo ferozmente, estavam com ciúmes um do outro. Foram num baile, numa festa. Ela era uma menina bem formosa, assim como uma rainha da beleza. Ela tinha ganho muitos prêmios nesse local, nesse lugar, ganhou carros e coisas por causa da sua beleza. Os olhei, bem caladamente os olhei, e um estava num canto e o outro no outro canto discutindo a respeito por causa de um rapaz com o qual ela tinha dançado, ou algo desse tipo. Algo assim. Quando eu fui entrar, eles deram um salto e agarraram-se pelas mãos e dirigiram-se para a porta. Ó, irmão Branham! Disseram. Como você está, irmão Branham? Disse, muito bem. Como vocês estão? Como vocês estão levando o casamento? Disse ele, nós estamos levando o casamento muito bem. Não é verdade, querido? Ele disse, sim, querido, nós estamos indo muito bem. Sim, querido. Eles estavam apresentando um quadro que não era real. Vocês sabem, você não pode se esquentar com um fogo pintado. Você não pode se esquentar com um fogo pintado na parede. Como alguma dessas igrejas estão tentando pintar um quadro de Pentecostes como algo que aconteceu há 1000 anos ou há 2000 anos atrás. Você não pode se esquentar com um fogo pintado. Pentecostes é tão real hoje, tal como foi naquele tempo. O fogo sempre caindo. Não é um quadro pintado, é um fogo real. Ali estava aquele casal. Eu não gostaria de viver desse jeito. Bom, eu pensei, do outro lado do rio, lá é onde foram parar viver o outro casal. Pensei em visitá-los no sábado pela tarde. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e sábado pela tarde faz um risco embaixo e uma flechinha para a 7ª era. Sublinha sábado pela tarde, para ver como é que eles estavam vivendo. E então, com minha cara suja, um par de luvas colocadas, todas as minhas ferramentas, planejei ir visitá-los. Eu fiz como se eu estivesse trabalhando, buscando e examinando os transformadores das linhas elétricas, vendo se estavam quebrados por causa de algum raio, algo assim, queimados. E fui rio abaixo, indo rio abaixo. E aí estava aquele velho Chevrolet, e isto foi um ano depois de tê-los casado. Ou seja, justamente um ano depois, foi que disse Elohim para Abraão, por este tempo, Sara, tua mulher, dará à luz
Eu fiz como se estivesse trabalhando, buscando e examinando os transformadores das linhas elétricas, vendo se estavam quebrados ou queimados por causa de algum raio ou algo assim desse tipo. E assim fui indo rio abaixo. Ali estava aquele velho Chevrolet. Isto foi um ano depois de tê-los casados. A porta estava aberta e eu podia ouvir eles falando. Isto soa um pouco hipócrita, mas eu fui me aproximando até que eu podia ouvir bem a conversa deles. E aí eu parei. Eu apenas queria ficar sabendo pela minha própria conta. Eu queria investigar direito para estar certo daquilo que eu estou falando. E assim eu faço com a palavra de Deus. É a verdade ou não é a verdade? Ele guarda a sua palavra ou não aguarda? Se não aguardar, então ele não é Deus. E se aguardar, então ele é Deus. Ele desenha um olho e uma pirâmide assim, recostada, e um pauzinho assim, como se fosse uma porta. E ele como que está aí mostrando, o irmão William está mostrando aí como é que o irmão Branham estava de pé atrás da porta e ele coloca o olho aí como que olhando. Eu queria saber como eles estavam levando a vida, e então fui deslizando assim pelo lado e ouvi que ele falou com ela: querida, eu queria comprar ele para ti. Comprar para ti. E ela respondeu: olha, meu amor, esse vestido que eu tenho é suficiente, esse vestido ainda está bom, eu aprecio isso, mas tu sabes. Eu dei a volta e tentei me aproximar pela porta da porta que estava entreaberta por essa hendidura, e eles se abraçando um ao outro do seu lado. Ele tinha Aí tinha o seu cheque, ele o colocou sobre a mesa e disse, e estava com o chapéu, tanto para a compra, tanto para o seguro e tanto para o carro. Eles não podiam cobrir todos os seus gastos. Então eu percebi que ele tinha visto um vestido lá na loja, faz umas semanas que ele tinha visto o vestido e custava $1 mais alguma coisa. Ele queria comprar para ela, e ele falava: querida, tu ias ficar tão bem com ele, com um vestido. Mais amor, ele respondeu: eu tenho um vestido, eu não preciso desse. Olhei para trás e desde lá eu podia ver a torre da casa lá do outro casal rico. E olhei por alguns minutos e pensei: qual na verdade é o homem rico? Pensei: Billy Graham. Se tu tivesses que escolher, quem tu escolherias? Para mim, eu não escolheria aquela coisa bonita lá no morro, lá em cima da montanha. Eu preferiria esse caráter aqui de baixo. Uma verdadeira autora de um lar, uma que me ame e fique do meu lado, alguém que me ajude a formar um lar sem que chupe o meu sangue para qualquer coisa que ela desejar, luxo, etc, essas coisas, alguém que faça parte de você. Isso é o que eu sempre tenho levado dentro do meu coração, como era neste caso. Um escolheu uma bela moça e o outro escolheu o caráter. Essa é a única forma de você escolher. Primeiro, busque caráter, e depois, se você a amar, muito bem. Notei isto. O primeiro Adão, note isto, o primeiro Adão de Deus não teve oportunidade de escolher esposa. Ele não pôde escolher. Deus fez uma para ele. Ele não pôde escolhê-la. Então nós vemos que ela o tirou para fora da palavra de Deus. Ele não pôde orar sobre essa questão. Ou seja, vejam, a ele não lhe foi dada a oportunidade de escolha e não pôde orar por isso, mas vejam, agora Deus nos recomenda e nos exorta, nos avisa que todo jovem ore a Deus para que Deus lhe dê tanto a ela um homem e tanto a ele uma mulher, que seja a ajuda idônea de cada um deles. Orar a Deus, pedir a Deus por isso. Ele não pôde orar sobre essa questão, ele não foi como você e eu, ele não pôde escolher, não teve escolha. Ao fazer isso, ela o tirou da sua posição como filho de Deus, e ela fez isso mostrando-lhe uma forma muito mais moderna de viver, algo que eles não deveriam ter feito, mas o caráter dela mostrava que estava mal, estava ruim, a sua motivação e objetivo estavam errados. Ela o persuadiu através do seu arrazoamento da razão ao crer que a verdadeira, a moderna e nova luz que ela tinha encontrado, que era contrária à palavra de Deus, era uma melhor forma de vida. Agora, essa moderna luz. Agora, nesta mesma mensagem, depois vocês podem ler todas as coisas que aqui nos falou o nosso irmão Branham relacionado
a esta mensagem que ele intitulou Escolhendo uma Noiva. E o pregou essa mensagem no dia 29 de abril de 1965, que foi o ano em que ele partiu. E foi em Los Angeles, Califórnia. E depois disso, olhem o que ele falou depois de falar sobre este tema de escolhendo uma noiva. Depois ele fala aqui algo muito importante. Vamos para a página 23. Ele diz, faz algumas semanas, eu me encontrava numa visão e eu estava de pé num lugar alto. E eu ia observar o prólogo, a introdução da igreja, e percebi que eu estava de pé nesta forma, olhando para o oeste. E escreve a noiva no oeste. E vindo deste lado, vi um grupo de mulheres bem bonitas, com o cabelo bem ajeitado nas suas costas, com mangas, suas saias embaixo, bem reluzentes. Todas iam marchando como adiante soldados de Cristo, marchando como para guerrear, em frente com a cruz de Cristo. E o hino firmes e adiante, ossos da fé. E enquanto passavam na minha frente, eu fiquei de pé e aí estava o Espírito de Deus e me disse, aí está a noiva. Eu olhei e meu coração regozijou-se, se alegrou. Ela deu a volta e passou na minha frente e voltou e passou deste lado, ou por este lado. Depois o Espírito de Deus me falou, me disse, agora virá no cenário, a igreja moderna virá em cena. Aqui vem se apresentar a igreja da Ásia. Eu nunca tinha visto um grupo tão indecente. Aqui vem as outras igrejas das diversas nações. Seu aspecto era horrível. Lhes digo isso porque eu estou comprometido em falar a verdade diante de Deus. E quando ele disse, aqui vem a igreja da América para ser vista, se alguma vez eu vi um monte de demônios, foi esse grupo. As mulheres estavam despojadas das suas roupas, nuas, tampando com uma coisa cinza assim na sua frente, tapada a parte de frente, não tinha nada na parte de cima, estavam dançando essa música vulgar que os adolescentes dançam o twist e essa dança vulgar. E quando eu vi que vinha a senhorita dos Estados Unidos da América, por pouco eu desmaiei. E escreve USA. Isso é, assim diz o Senhor. Se vocês creem que eu sou o seu servo, creiam em mim agora. Eu não falaria isto por nada no mundo. Não há suficiente dinheiro no mundo que me faça dizer isso e falar isso se não fosse a verdade. Quando ela passou do meu lado, era a coisa mais suja que jamais eu tinha visto. Eu passei assim, pensei no meu interior, Senhor, de uma forma tão dura e forte que trabalhamos para te conseguir uma noiva, isso é o melhor que nós podemos fazer. Ela estava dançando, indo para trás, tampando-se com algo nas partes inferiores, dançando e voltando-se para trás, como esses adolescentes fazem, ao som dessa música vulgar, um tipo de dança. Essa era a senhorita cristandade da América, ou cristã da América. Portanto, me ajudem, com a ajuda de Deus. Essa era a sua aparência diante do seu rosto. Eu pude ficar desmaiado, ter desmaiado, pensei, depois de tanto trabalhar e pregar e persuadir, e todas elas com cabelo curto, retrocedendo, balançando, tampando-se com um pedaço de pele ou de pano. Ela deu a volta por onde eu estava de pé, posicionado, com esse ser sobrenatural do meu lado. Eu não podia vê-lo, eu podia ouvi-lo falando comigo. Ele estava no meu entorno, ao meu redor, mas quando elas olharam para este lado, retorcendo-se, e rindo, caminhando para a frente adiante. Agora eu estava de pé na sua presença lá, o seu servo. E depois de tanto trabalhar, isso era o melhor que eu podia ter feito ou fazer. E eu pensei, que proveito eu tenho tirado disso, que bem eu fiz nisso. Tanto pregar e persuadir, tantos milagres e grandes sinais que tu mostraste. E como eu, depois de pregar para elas, ia no meu lar chorar, que bem isso fez. E agora vou te apresentar uma coisa como essa para ser a tua noiva. E daí desenha a parte de baixo das eras e só a sétima era, que é a era que corresponde aí, que cabe aí ao irmão Branham. E enquanto eu estava assim, de pé,
pensando e olhando, ela passou na minha frente. E vocês podem imaginar, elas não tinham nada colocado pela parte de trás, segurando algo na frente, balançando, dançando de uma forma vulgar, mostrando todas as suas partes e se retorcendo. Era um espetáculo do mais indecente que a pessoa pode imaginar. Vulgar, descarado. Você perguntará, o que isso significa, irmão Branham? Eu não sei. Somente estou lhes falando o que eu vi. Quando ela passou do meu lado assim, desse jeito, eu senti assim mareado, as coisas rodando, e pensei, Deus meu, eu estou condenado, isso não vale a pena que eu continue tentando, é melhor que eu não continue. Eu quero dizer para a senhorita aqui, Carl Williams, se ela estiver aqui nesta noite, esse sonho que tu me falaste faz uns tempos que tu sonhaste numa outra noite, que vem te preocupando, isso é, o timão foi tirado da minha mão, e escreve aí do lado, timão. Então pensei que fosse bem melhor que eu esquecesse isso. Eu estava perdido. Então, de momento, eu ouvi que vinham novamente. E vindo desse lado, pareceu a mesma noiva que se distanciou por este outro lado. Aí vinha novamente essas damazinhas, e cada uma delas estavam vestidas com a roupa típica de cada nação de onde elas vinham, Suíça, Alemanha e etc. Cada uma vestida com esse tipo de vestimenta, trajes típicos, todas com cabelo longo, exatamente como as primeiras que eu tinha visto. A noiva passa 2 vezes, tem uma parte de uma mensagem onde nós lemos isso. Aqui elas vinham caminhando e cantando, firmes e adiante, ósseos da fé. Quando terminaram de passar pelo lado de onde eu estava de pé, de momento o olhar de todos se dirigiram para esse lado, e depois deram a volta e continuaram marchando. E tão breve como quando começaram a subir para o céu, e aí ele desenha uma pedra angular e as eras. As outras subiram ao borde, no beiçal da montanha, e caíram lá para baixo. Agora vejam como umas continuaram caminhando para cima, e as outras apenas subiram na beira, no beiçal. Lembre-se que estava-se nessa parte do pescoço. E aí, quando vimos essa porta aberta de uma nova era, de uma nova dispensação, a noiva seguiu adiante para cima, mas houve uns ou alguns que caíram para baixo. Para onde? Para a 7ª era. Outros ficaram aí no pescoço, nessa parte, e então não são nem de um lado, nem do outro lado. São os mornos. São os mornos. Nem de um lado, nem do outro. Ou seja, são aqueles que são nem branco, nem negro. Isso é a cor cinza, vamos dizer que é cinza. Cinza é uma cor que não é nem uma coisa nem outra coisa. Nenhuma nem outra cor. Ou seja, vejam, essas outras continuaram marchando para cima. E enquanto marchavam, eu percebi que um casal de menininhas da parte traseira da fila pareciam como estrangeiras, como suíças, suecas, e começaram a olhar no seu entorno. E eu gritei para elas, não façam isso, não saiam fora do passo ou do compasso da marcha. E quando eu gritei assim, eu saí da visão. Essa é a razão pela qual eu tenho dito, tenho falado essas coisas. E eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. Será mais tarde do que nós pensamos? Ela já terá sido chamada e escolhida, selada. Não haverá um extra, ou seja, o número que é esse número, e não tem mais nenhum que seja agregado a esse número, e também não há nenhum que falte ou faltar a esse número, ou seja, você sabe, será possível assim? Sim, vocês se lembram do que eu disse no outro dia no café da manhã, no pólen de gerar macho e fêmea, há milhões de germes de vida que saem, milhões de ovinhos que saem, mas só um deles vive.
mesmo quando todos eles e cada um sejam iguais. 1 em 1 milhão, cada um deles é do mesmo tipo de germe. Um deles vive, o resto deles morrem. Ninguém pode dizer qual deles é o germe maduro e o que acontecerá com ele. Deus é quem decide isso. Ele é quem, que pela sua escolha ou escolhência, sabe quem é virgem prudente e quem é virgem fátua e quem é do grupo dos perdidos. Deus é quem decide isso. Se vai ser um menino, uma menina, ruivo ou triguenho, ou seja, moreno. Assim, eu não sei se vocês têm observado isso alguma vez num tubo de ensaio. Os dois juntos eu tenho observado. Deus é quem tem que decidir isso. Cada um desses germes são idênticos, mas é por escolha, por eleição. O nascimento natural é por eleição, por escolha. Deus escolhe um de cada milhão. E ele escreve 1 de cada milhão. Escreve o irmão William. Quando Israel saiu do Egito, caminhou para a terra prometida, aproximadamente saíram 2 milhões de pessoas. Cada um deles estava debaixo do sacrifício do Cordeiro. Pelo contrário, não poderiam ter saído. Cada um deles escutou Moisés, o profeta, e ele escreve aí Josué e Caleb. 1 de cada milhão, escreve Josué e Caleb. Cada um deles estava sob o sacrifício do Cordeiro. Pelo contrário, não poderiam ter saído. Cada um deles escutou a Moisés, o profeta. Cada um deles foi batizado no Mar Vermelho. Cada um deles dançou. As mulheres com Maria, ou seja, todo o grupo escutou esse mensageiro quando foi tirado esse grupo da 7ª era e foi colocado nessa parte aí da brecha. Vejam, todos escutamos a esse mensageiro. Todos saíram. Cada um deles dançou. As mulheres com Maria, brincando, saltando na beira do mar, quando Deus destruiu o inimigo. Cada um deles ficaram com Moisés e ouviram cantar no Espírito. Cada um deles comeram maná que desceu do céu. Escreve maná. Maná novo a cada noite. Novo maná a cada noite. Escreve maná igual a mensagem. O que é o tipo, uma tipologia da mensagem. Cada um deles comeram dele, do maná. Mas dos 2 milhões, quantos entraram? 2. 1 de cada milhão. Tem aproximadamente 500 milhões de cristãos no mundo nesta noite, juntando católicos e os outros, 500 milhões, assim chamados de cristãos no mundo. Se o rapto acontecesse nesta noite, isso significaria, se fosse a medir com base em 1 a cada milhão, não digo que seja assim, mas se fosse, 500 pessoas desapareceriam nas próximas 24 horas. Você nunca ouviria nada a respeito disso. De todas as formas, se terá essa quantidade de desaparecidos que não seriam contados nisso. Então pode acontecer, tal como aconteceu nos dias de João Batista. Os mesmos discípulos, os próprios discípulos perguntaram: por que dizem os escribas que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? E ele lhes respondeu: Elias já veio e vocês não o reconheceram. Um desses dias pode que sejamos deixados sentados aqui. E o que do rapto que estava suposto a acontecer antes de que começasse a grande tribulação já aconteceu e não percebeste. Todo o corpo está selado dentro, mantendo-se no passo, no compasso, em marcha. Eu não estou dizendo que será dessa forma, desse jeito. Eu espero que não seja assim. Mas, irmãos, se nós nesta noite sentimos a admoestação, um aviso no nosso coração que devemos consertar nossas vidas e as coisas que fizemos, deixe-me lhes avisar como ministro, irmãos. Irmão, vejam como é que ele nos está falando aqui que estamos sendo avisados, advertidos nos nossos corações de consertar nossas vidas. Olhem como ele estava mostrando aí aquilo que iria acontecer com essa noiva no fim do tempo, a qual tinha que estar pronta, preparada para ir no rapto.
ela, a noiva. E vou dizer isto pela primeira vez desde o púlpito. Nisto eu tenho me estendido muito mais nesta noite do que eu tenho me estendido em qualquer outra coisa, em qualquer momento e maneira assim de uma forma pública, porque eu tive uma grande liberdade nesses cultos. Se vocês creem que eu sou o profeta de Deus, ouçam o que lhes digo. E escreve WMBV, profeta de Deus, William Marion Branham. Se você sentir o mínimo sentimento no seu coração, venha a Deus imediatamente. Faça isso. Homem, pare por um momento, examine-se. Examine os credos os quais você serve. Examine a sua igreja, se ela se ajusta exatamente à palavra de Deus. Você reúne todos os pré-requisitos. Você diz, eu sou um bom homem, eu sou um homem bom. Nicodemos também era, tal como os outros. Eles eram homens honestos, vê? Isso não tem nada a ver com isso, mulher. Eu gostaria que você se olhasse no espelho e veja o que é que Deus demanda ou pede da mulher que faça. Que ela faça. Veja-se no espelho de Deus. Não se olhe no espelho da sua igreja, senão no espelho de Deus. E veja se na sua vida você tem as qualidades para ser a noiva espiritual de Jesus Cristo. Ministros, façam a mesma coisa, ministro. Você corta a sua mensagem para não ferir os sentimentos de alguém. Você faz isso temendo que o coloquem para fora da sua igreja. Se você está se sentindo dessa forma, desse jeito, meu irmão ministro, deixe-lhes avisar no nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo, dama. Se você não preencher os pré-requisitos de uma cristã, não uma cristã nominal, senão que no seu coração, na sua vida, está exatamente como diz o certificado de casamento de Deus, que deve-se estar membro da igreja. Se a sua igreja não preenche os pré-requisitos da palavra de Deus, saia dela e meta-se em Cristo. E aí desenhe uma pedra angular e as eras. E as últimas três, as coloca, as põe, as divide. Lutero, Wesley e o irmão Branham. Essa sétima era. E em cima a pedra angular. E aí uma flechinha para a pedra angular. Essa é uma solene advertência, aviso. Não sabemos a que horas, você não sabe quando será a hora que esta cidade em um desses dias estará afundando nas profundezas do mar. Isso é um extrato, esse extrato que eu vou ler agora, essa parte dessa mensagem, está no livro de citações na página 148, no parágrafo 322, onde foi tirado esse extrato. Que é dessa mensagem, diz: ó Cafarnaum, disse Jesus, tu que tens te exaltado até os céus, até o inferno serás descida, porque se as grandes obras que foram feitas em ti tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, teriam permanecido até este dia. E Sodoma e Gomorra jazem, morrem nas profundidades do mar morto, e Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidades que reclamas ser a cidade dos anjos, que te tens exaltado a ti mesmo até os céus, enviando toda a sujeira da moda e dessas coisas, até ao ponto em que nações estrangeiras vêm até aqui buscar essa sujeira para enviá-las lá para fora, com tuas finas igrejas e torres e todas essas coisas. Lembra-te, um dia estarás afundada ou afundada nas profundezas desse mar. Tu tens uma gigantesca cavidade ou buraco em ti agora mesmo. A ilha está em erupção debaixo de ti. Quanto mais ele manterá essa faixa de terra aí dependurada quando esse oceano lá de fora, uma milha de profundidade, se deslizar até o mar Salton, será muito pior do que os últimos dias de Pompeia. Escreve aí: terremoto. Arrepende-te, Los Angeles. Arrependam-se. Arrependam-se. O resto de vocês, e volte-se para Deus. A obra da sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo para fugir, e mantenha-se em Cristo. Agora vejam essa profecia, que ele também já tinha falado no livro das Eras, onde esse terremoto do Alasca, que aconteceu nessa Sexta-feira Santa, em 1964, Deus estava mostrando aí o que seria em uma escala muito maior, onde
estaria acontecendo esses terremotos e essas grandes sacudidas, as quais também aconteceram quando Jesus ressuscitou com os santos do Antigo Testamento. Diz que isso mesmo acontecerá quando aconteça a ressurreição neste último tempo, neste tempo final. E nos foi falado que esse terremoto da Califórnia é bem provável que seja o terremoto da ressurreição, mas antes desse terremoto podem haver muitos mais nos diversos países. Olha, nestes dias aconteceu nessa parte da Colômbia, houve um terremoto que depois várias réplicas aconteceram, nas quais muitos estavam assustados e alguns até diziam, agora tem-se que estar dormindo em casas de campanha, em tendas. Era o comentário das pessoas, porque o edifício não era seguro. Agora vejam, tudo isso vai ir aumentando cada dia mais e mais, aumentando, e o que se vai estar vendo a nível de todo o planeta Terra será as pessoas vivendo em casas de campanha, tabernáculos. Lembre-se que tudo isso iria estar sendo mostrado, tudo isso, o que é a festa dos tabernáculos será. A festa dos tabernáculos será materializada, cumprida no milênio, durante o milênio, que também pertence, em tipo e figura, corresponde à 7ª era da igreja, e isso corresponde à festa dos tabernáculos, pertence à festa dos tabernáculos. E o mundo estará com tanta confusão, e terremotos, e vulcões, e furacões, e tsunamis, e todas essas coisas, que o mais seguro que se tem para a família, todas essas coisas vai ser ou casas de campanha, ou trailers e coisas desse tipo, onde a humanidade terminará vivendo por esses dias antes de se começar a tribulação. Tudo isso vai estar sendo cumprido neste tempo final, em toda a humanidade. E depois, já na grande tribulação, já será algo terrível. Mas antes disso, já vai se estar vendo, o mundo vai se estar vendo, e em muitos países vai se estar vendo as pessoas vivendo em casas de campanha, em tendas, porque isso vai ir aumentando, cada vez mais e mais aumentando. Agora, algo muito interessante e que não devemos passar por alto em branco. Olhem, comecei o meu casamento vivendo em um vagão. E isso possivelmente terminaremos vivendo nos últimos dias nesses corpos terrenos em um vagão, ou em um trailer, ou em uma casa de campanha, numa tenda, né? E foi com a idade de 18 anos que eu tinha, e ela também tinha, porque ela cumpriu em julho. Ela cumpriu em 18 anos, em julho, 4 de julho, cumpriu 18 anos, ou seja, quando nós nos casamos, nós dois tínhamos 18 anos, ou seja, eram jovenzinhos, e com essa idade é que todos vamos voltar, regressar, com a idade de 18 anos, de 18 a 21 anos, vamos voltar a ter essa idade, é uma idade jovem, onde a juventude está em todo o seu esplendor, e vejam como isso também pode ser pode se cumprir neste tempo final, isso onde, quando obtenhamos o corpo eterno e glorificado, estejamos jovenzinhos, com 18 a 21 anos, e estejamos nessa temporada já vivendo assim, dessa forma. Os que tenham dificuldade nas construções, que fiquem rachadas, não sejam seguras, certamente para esses dias, se não estão com rachaduras com esse terremoto da ressurreição, vão ficar com rachaduras, porque não ficará nada em pé. Diz Hebreus, capítulo 12. Vejam que tudo isso estará sendo cumprido neste tempo final, neste último tempo. E não estou dizendo agora que saiam das casas e comprem casas de camping, né? Cada um sabe a responsabilidade com a sua família. Deus vai operar e ajudar a todos para que sempre estejam a par
das notícias, casas de camping, de todas as notícias que estão acontecendo no mundo e se prepararem-se como sempre diz, e tem dito, tem falado o mensageiro, preparar-se para esses dias que cada vez estão se colocando mais difíceis as coisas no mundo e não ser negligentes com nossa família, com nossas famílias. Agora vejam como lá, no tempo de Moisés, vejam, fez um tabernáculo de peles, de lona, ou seja, desse material de pele. Vamos falar que é de lona. E Deus termina neste tempo final com uma grande carpa ou tenda catedral também. Ou seja, aqui tudo o que Deus estará cumprindo neste tempo vai ser para a bênção dessa noiva que ele tem vindo buscar para levá-la para as bodas do Cordeiro. E tudo vai operar para o bem, para os escolhidos de Deus. Na página 28 nos fala, já no final dela, aqui, desta mensagem, diz: meu irmão e minha irmã, eu não sei o que mais falar, se eu tenho achado graça nos seus olhos, pelo poder de Deus, se vocês creem se vocês creem que eu sou seu profeta, esta é a primeira vez que eu digo isto publicamente, mas eu sinto uma estranha advertência de algum tipo, um aviso. Eu não estou acostumado com isso, vocês sabem que não. Eu não ajo assim, eu não atuo desse jeito, eu tenho vacilado, tenho titubeado em dar essa mensagem e dizer essas coisas. Eu tenho corrido de um lado para o outro para não fazer isso, mas foi dito e estará no dia do juízo como um testemunho de que lhes falei a verdade. Assim diz o Senhor, ó pentecostais, escapem por suas vidas, e desenha as eras lá embaixo e uma flecha para a sétima era. Escapem pelas suas vidas, corram para os chifres do altar e clamem enquanto não é muito tarde, porque a hora virá quando vocês poderão chorar e não lhe fará nenhum bem, porque Saul tentou achar lugar para se arrepender e não conseguiu, não o achou. Eu os encomendo, aviso, Califórnia, Convenção dos Homens do Evangelho Completo, a quem eu amo. Eu os recomendo a Jesus Cristo, corram até Ele, não permitam jamais que o diabo vos esfrie e se distanciem disto, permaneçam com isso até que cada um de vocês esteja cheio do Espírito de Deus, de tal forma que lhes faça vir a palavra, que faça vocês, mulheres, se endireitarem, que faça vocês, homens, se endireitarem. Se você diz que tem o Espírito de Deus e você não se ajustar à palavra, é outro Espírito em você. O Espírito de Deus está na sua palavra, o Messias, a palavra ungida. A noiva terá de ser pequenos Messias, a palavra ungida. E ele escreve aí Messias, e escreve a palavra ungida é igual Messias. E vamos colocar neste momento, nesta pequena conversa, o título: a palavra ungida. É igual Messias, a noiva, pequenos Messias. Ou seja, a palavra ungida, que é a noiva, que são pequenos Messias. Foi para mim um privilégio, uma bênção, poder saudá-los, a todos lá em Palmira, com o missionário Miguel Bermudes Marim, todos os que estão presentes, todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet, neste momento de hoje, sábado, 19 de agosto deste ano de 2023. E estejamos com nosso olhar colocado nas promessas de Deus e no cumprimento de tudo o que Deus está fazendo no meio da sua igreja, para que assim não passe por alto ou em branco todas as bênçãos que Ele nos está dando,
o qual é o cumprimento do que ele prometeu, que estaria realizando no fim do tempo, no meio da sua igreja, no cumprimento dessa visão da grande carpa catedral, onde ele estaria dando-lhe e revelando para a igreja a fé para ser transformados e raptados, a qual contém os 7 trovões. Contém a revelação do 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para que assim todos recebam essa fé de rápido, os escolhidos de Deus, os que por escolha, eleição divina, foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para receber essa promessa de sua transformação e rápido. Que todos, brevemente, os escolhidos de Deus estejam prontos, preparados para receber assim aquilo que faltar por se receber e estar assim preparados para brevemente ser transformados. Que Deus os abençoe grandiosamente e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que tu me permites conversar estas palavras a todos e cada um de vocês lá reunidos em Palmira, Colômbia. Que Deus abençoe grandiosamente a todos. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.